Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos começar um conteúdo novo, certo? A respeito de ângulos. Pega o livro de vocês e acompanhe junto comigo, certo? Na aula, vamos aqui começar. Primeiramente, o que é ângulo? Que é estudado também bastante no sexto ano, mas vamos relembrar. Na matemática, uma das definições possíveis para ângulo é região do plano limitada por duas semirretas que têm a mesma origem. Tenho aqui as duas semirretas, que juntando as duas vai formar o chamado ângulo, certo? Juntando aqui as duas semirretas, eu vou ter um ângulo, ok? Esse ângulo eu posso representar ele assim, ó. A, ângulo e o B. Por que desse acento? Para dizer que o ângulo ele está formando bem aqui, ó. Está aqui o ângulo. Certo? Se o ângulo eu formo ele bem aqui, eu coloco o chapéuzinho justamente para dizer que lá foi o encontro, certo? Então, no caso, às vezes as semirretas de mesma origem estão contidas na mesma reta. Nesse caso, também se forma ângulos. Como assim? Eu posso ter a reta assim, ó, e aqui eu posso formar um ângulo. Que ângulo é esse, ó? O ângulo raso, o ângulo de 180 graus, ok? Vamos aqui mais adiante. Só apagar aqui para não atrapalhar. Medida de um ângulo. A medida de um ângulo é dada pela medida de suas aberturas. Usamos uma unidade padrão de medida chamada de grau, cuja representação é aquela bolinha lá que você já conhece, ó, graus Celsius. Uma circunferência, ela é dividida em 360 graus, ela vai dar uma volta completa. Se for meia volta, é o nosso ângulo raso, que é 180 graus. Se for a volta completa, é 360. Qual é o outro ângulo também? Tem um ângulo assim, ó, um ângulo de 90 graus, certo? Então, no caso, esse aqui, ó, nós vamos formar ângulos. Cada voltazinha dessa está formando um ângulo, certo? Ó. Pega o material que dá para ver bem direitinho. Para construir e medir ângulos, utilizamos um instrumento chamado de transferidor, que já vem graduado com divisões 1 grau em 1 grau. Cada divisãozinha do transferidor vem 1 grau em cada um. Ó, para medir um ângulo, devemos coincidir o ponto de origem dele com o do transferidor. O ponto de origem do transferidor, ele vai estar bem aqui no meio. Ó. Quando você for medir o ângulo com o transferidor, você vai pegar o transferidor e colocar lá na origem, lá onde está nascendo o ângulo, certo? Aí, no caso, ó, podemos concluir que o ângulo AOB, ele mede 45 graus. Ou seja, ele é representado dessa forma aqui. Certo? O grau, ele vai possuir múltiplos e submúltiplos. Vamos ver aqui quais são os submúltiplos do grau. Você já sabe que uma das maneiras de medir os ângulos é utilizando um transferidor. E que para expressar essas medidas, utilizamos como unidade de medida o grau. Porém, há situações em que o grau não é o suficiente para expressar uma exatidão ou alguma medida. Assim, foram criadas unidades de medidas menores que 1 grau, que no caso são submúltiplos do grau, as quais chamaremos de submúltiplo. Aqui mais adiante, vai passar. Acompanhe no material de vocês para não se perder, certo? Qualquer dúvida, tire dúvida no WhatsApp. 1 grau corresponde a 60 minutos. A gente tem que lembrar disso aqui, ó. 1 grau corresponde a 60 minutos. 1 minuto corresponde a 60 segundos. Gente, essa informação ela é importantíssima, certo? A gente não podemos esquecer disso. 1 grau, 60 minutos. 1 minuto, 60 segundos. Exemplo, tia. Se eu tenho 20 graus, 20 graus são quantos minutos? O que é que eu tenho que fazer? Eu vou pegar o 20 e vou multiplicar por 60. Fazendo essa multiplicação, eu vou ter um resultado em minuto, ok? Eu vou multiplicar 20 vezes 60, certo? No caso, vamos fazer aqui devagarzinho. 20 vezes 60 vezes 20. Todo número vezes 0 é 0,
2 vezes 0 é 0, 2 vezes 6, 12. Passou o traço, somou. Então, no caso, 20 graus. 20 graus é exatamente igual a 1.200 minutos, ok? Agora, se for ao contrário, vamos supor que eu tenha 1.200, minuto e queira transformar em grau. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o 1.200 minuto e vou dividir por 60, certo? Então, no caso, se for transformação de grau para minuto, eu multiplico por 60. Se for de minuto para grau, eu já divido, certo? Agora, outra observação. 1 minuto corresponde a 60 segundos. 1 minuto, ele vai corresponder a 60 segundos. Então, o que é que eu vou fazer? Se 1 minuto é exatamente igual a 60 segundos, um exemplo, se eu tenho 2 minutos, são quantos segundos? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar os 60 e vou multiplicar por 2. Muito bem. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 6, 12. Então, no caso, eu vou ter 120 segundos. Se eu tenho 2 minutos, eu posso afirmar que é igual a 120 minutos. O que vai diferenciar, gente, é essa setinha aqui, ó. Se eu tiver só uma, é minuto. Se eu tiver duas, é segundo, certo? Pode passar. Vão acompanhando o material de vocês. Aqui, ó, vou resolver aqui uma questão com vocês a respeito. Pode passar para mim. Ó, só esse exemplo aqui, ó. Vamos representar 34,5 graus usando o submúltiplo do grau, que é o minuto. Ó, eu tenho 34 graus e 0,5 graus. Como 1 grau é igual a 60 minutos, 0,5 eu posso dizer que é a mesma coisa disso aqui, eu não posso? Posso. 0,5 é igual a 1 sobre 2. Por quê? Porque se eu pegar e dividir 1 dividido por 2, dá exatamente igual a 0,5. Então, o que é que eu posso dizer? Meio de 60. Esse de, eu já falei para vocês que quando ele aparece, eu tenho uma multiplicação, certo? 60 vezes 1 dá 60. 60 dividido por 2, que dá 30 minutos. Logo, 34 graus e 0,5 grau é igual a 34 graus e 30 minutos. Ó, tudo começou bem aqui. Eu só tinha 34,5 graus. Eu transformei esse grau, além do grau, em minuto. Fazendo o quê? Essas transformações. Tudo parte daqui, gente, ó. Tudo parte dessa informação. 1 grau é igual a 60 minutos. 1 minuto igual a 60 segundos. Lembrando disso aí, você não erra nenhuma questão. Se você quiser transformar de grau para minuto, ó, grau para minuto, eu vou fazer o quê? Multiplicar por 60. Se eu tiver em minuto e for transformar em grau, eu já divido por 60. E assim sucessivamente. E é sempre é assim. Tudo vai partir dessa informação. Tudo, ok? Agora vamos para um exemplo. Vou resolver um exercício com vocês, certo? Que vai estar na página de vocês, 116. Ok? Vamos lá? Eu vou resolver com vocês a segunda questão. A primeira eu quero que vocês tentem resolver em casa, ok? Vou resolver ela como exemplo. Vamos lá fazer. Ó. Passe para graus, minutos e segundo essa medida aqui, ó. Que medida é essa? Eu tenho 4, 5, 2, 3 segundos.
Eu tenho 4.523 segundos. Daqui eu quero transformar em graus, minutos e segundos. Como é que eu vou fazer? Primeiramente eu vou pegar esse 4.523 e vou dividir por 60. Não está em segundo. Se eu dividir por 60, essa minha resposta vai ser em quê? Em minuto, certo? Então, vamos lá. 45 é menor do que 60, então vou pegar o 452. 452 dividido por 60, que vai dar o 7. Faça a multiplicação de 60 vezes 7, que dá exatamente 420, certo? 2 menos 0, 2, 5 menos 2, 3, 4 menos 4, nada. Vou baixar o 3. 323 dividido por 60, ok? Que vai dar igual a 5. 5 vezes 6, que dá 30. Então, aqui dá 300. 3 menos 0 é 0. 2 menos 0 é 0. 3 menos 3, nada. Terminou? Não. Eu tenho aqui, ó, quando eu faço essa divisão, o que é que eu vou ter? Eu vou ter 75 minutos. O que sobrou aqui, ó, 75 minutos e 23. Esse 23 será o quê? Ele é grau, ele é minuto ou ele é segundo? Ele é segundo. Por que que ele é segundo? Ele não é o resto desse segundo aqui, ó, certo? Terminou a questão? Não. Cadê o grau? Tá faltando o grau. Tia, de onde é que eu vou tirar esse grau? Ó, o que é que você vai fazer? Desses 75 minutos, o que é que eu posso fazer nele? Eu posso retirar 60 minutos. Ó, 5 menos 0, 5. 7 menos 6, 1. E o que é esses 60 minutos? 60 minutos são quantos graus? 60 minutos, tia, é 1 grau. Então, no caso, a minha resposta, isso aqui é igual a 1 grau. Minha resposta correta seria o quê? Do minuto que eu tinha aqui, ó, eu retirei 60 minutos. Sobrou quanto? 15 minutos. Desses 60 minutos que eu tenho aqui, ó, são quantos graus? 1 grau. Então, no caso, a minha resposta seria o quê? Ó? 1 grau, 15 minutos e 23 segundos. Fiz duas coisas. Passo a passo, preste atenção. Primeiramente, eu fiz uma divisão, dividindo por 60. Na hora que eu fiz a divisão, ficou minuto e segundo. Ficou faltando os graus. Aí, o que foi que eu fiz? Do minuto que eu tinha aqui, ó, eu consigo tirar daqui 60. Eu retirando esses 60 minutos é exatamente igual a 1 grau. Ok? Então, no caso aqui, sobrou quem? O 15, que saiu dessa subtração aqui. Tia, e esses 60 a senhora colocou aonde mesmo? Eu coloquei aqui, ó, 60 minutos, ele é exatamente igual a 1 grau. Por isso que eu não utilizei mais ele, porque eu fiz a troca do minuto que eu tinha aqui, 60 minutos é igual a 1 grau. Ok? Então, minha resposta seria o quê? 1 grau, 15 minutos e 23 segundos. Certo? Dúvida, volta o vídeo, volta para começar de novo, para vocês conseguirem resolver para mim a página 116, que tem uma questão 1, e a página seguinte, que é a página 117. Tentem responder, qualquer dúvida, volta o vídeo a quantidade de vezes que for necessário, certo? Tia, se eu tiver dúvida, o que é que eu faço? Entre em contato pelo WhatsApp para a gente tirar essas dúvidas, certo? Pratique o conteúdo, leia o capítulo direitinho, mas se ficar com dúvida, não esqueçam, entre em contato no WhatsApp lá no nosso grupo, ok? Beijo, fique com Deus, essa foi nossa aula.